TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa para conversar com um deputado que vivencia a Zona Sul, que está sempre conosco lá. A gente vem mostrar um pouco do mandato dele, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, e desde já agradecer o deputado por nos receber. Deputado Dr. Tiago Duarte. Flávio, é uma satisfação estar com vocês aqui, ainda mais vocês vindo de uma região que eu tenho tanta estima, a cidade de Pelotas e toda a região, né? Capão do Leão, Morro Redondo, Arroio do Padre, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí, indo até o Chuí. Então é uma satisfação para mim, uma honra para mim estar recebendo vocês aqui e a gente poder debater sobre os assuntos importantes para o Estado. Eu queria já fazer, de arrancada já, uma pergunta. Como está aquele projeto que trabalha a natalidade através de chips, que o senhor levou para a Zona Sul e já faz algum bom tempo, né? Sim, já são 62 municípios que estão fazendo esse projeto de planejamento familiar, utilizando o implante subcutâneo para evitar a gravidez indesejada, principalmente entre as adolescentes. Para ter uma ideia, Morro Redondo, por exemplo, que é um case estadual e nacional, Morro Redondo já está na 8ª etapa do projeto, né? Já são mais de 500 pacientes que colocaram implante subcutâneo em Morro Redondo, que quiseram colocar e tiveram a liberdade e a possibilidade de fazer isso. Com isso, a natalidade da cidade caiu, né? Hoje em Morro Redondo, por exemplo, só as mulheres que querem ter filhos é que ficam grávidas, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço muito grande para a sociedade. Isso dá cidadania para a mulher, e isso garante os direitos reprodutivos que a mulher tem que ter esse acesso, e isso contribui também contra a violência contra a mulher, porque um dos fatores importantes na violência contra a mulher e até no feminicídio, que é o ápice dessa escalada de violência, é a dependência econômico-financeira. Muitas vezes a mulher fica numa situação abusiva porque tem o filho e precisa criar e precisa dar o de comer para o filho. Ela vira refém? Ela vira refém, né, do marido abusador. E dessa forma a gente consegue resgatar essa liberdade para essas mulheres. Então eu estou muito contente, já são 62 municípios, precisamos avançar mais, né? Nós precisamos que, inclusive, as gestões, os governos federais e estadual participem mais desse processo, ajudando os municípios principalmente com os implantes, mas o projeto anda de vento em popa e a gente tem ido em todos esses municípios para poder capacitar as equipes e esclarecer as mulheres e os profissionais sobre efeitos colaterais, efeitos positivos e quem pode e quem não pode tecnicamente usar o implante. Também, talvez, quebrar tabus, porque algumas mulheres pensam, mas nunca mais eu vou poder engravidar. Sem dúvida, sem dúvida. A questão da concepção, ela precisa ser, como tu disse bem, desmistificada, né? Então, isso a gente faz lá com planejamento familiar, isso a gente está fazendo uma outra frente de trabalho, que é uma comissão especial de apoio às maternidades e UTIs neonatais. O objetivo da gente é poder ver, apesar da Secretaria Estadual de Saúde ter avançado no que se refere ao atendimento, na área de nascimento, de parto, ainda há locais no estado do Rio Grande do Sul que são vazios de atendimento. E a gente precisa diagnosticar isso e apresentar também isso para a Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa estar saneando esse processo. Então, é uma outra pauta, a pauta do nascimento que caminha junto, né? E principalmente desmistificar o que alguns grupos têm feito, né? Que é de dizer que a mulher não pode escolher a forma com que ela deve ganhar o seu filho. Tirar essa liberdade da mulher de escolha, né? Outra coisa, de acabar amedrontando a mulher, dizendo que ela vai ser machucada pelo médico, que ela vai ser humilhada pelo médico. Não. Se acontecer qualquer coisa nesse sentido, isso precisa ser denunciado. Mas isso não é a regra. A regra é de que as mulheres possam ter
o seu parto seguro num local adequado, que é o hospital. Não existe mais hoje Ela é acolhida. Existe todo um trabalho de acolhimento. de acolhimento. Sabe que hoje existe um grupo, alguns grupos, Flávio, inclusive ideológicos, que têm trabalhado com um objetivo econômico, com o objetivo de amedrontar a mulher, de dizer que ela vai ser machucada, que ela vai ser humilhada no hospital, para fazer com que ela não ganhe seu filho no hospital e ganhe em casa com condições ruins de atendimento. E para que esses grupos possam oferir benefício econômico nisso. Então, Isso é um crime. isso é crime. Então a gente tem que desmistificar isso, né, e procurar ser vigilante para que a mulher possa ser acolhida e tenha tranquilidade em ganhar seu filho no melhor local que é para ganhar o filho, que é no hospital. Deputado, também esse medo que dizem, olha, você não vai poder engravidar mais. E todo esse processo ele é feito através de um chip muito simples. O implante subcutâneo ele é muito simples. Ele tem a duração de 3 anos. Depois disso, a mulher que quiser pode inclusive tirar antes, mas depois disso ela volta a ter a fecundidade plena e ele é colocado embaixo da pele. É uma injeção que a gente faz embaixo da pele. E o remédio fica dentro de um dispositivo ali, liberando hormônio de forma lenta e gradual pelos 3 anos. Então é o que se tem de hoje de mais avançado em tecnologia médica, e a gente acredita muito que isso não pode ser só para as mulheres de classe A e B, para as mulheres que têm dinheiro. A gente precisa com que a tecnologia médica de ponta seja disponibilizada também para o SUS, para as pacientes que mais precisam. Muito bem. Olha, são mais de 68 municípios, eu tenho acompanhado um pouco deste trabalho, Morro Redondo, Capão do Leão, conheço pessoas mulheres que entraram nesse programa, nesse projeto, né? E é um controle de natalidade. Então, para quebrar esse tabu para os nossos telespectadores, a mulher está apta em 2, 3 anos, com um planejamento familiar, poder ter o seu filho naquele momento mais adequado para ela e mais seguro também para o bebê que nasce. Mas nesse dia a dia, deputado, da Assembleia Legislativa, muitas pautas, muitos projetos, eu quero lhe perguntar sobre como é trabalhar hoje na política, com essa polaridade política, com esse debate. Ele chega a atrapalhar alguns projetos? Atrapalha, atrapalha. O radicalismo, Flávio, e a polarização política, ela atrapalha muitas vezes o bem comum, o interesse da sociedade. Às vezes se observa em alguns fóruns de discussão, a discussão polarizada só entre Lula e Bolsonaro, e o interesse principal, que é das pessoas, fica em segundo plano. Então atrapalha, e eu acho que o Brasil precisa, no ano de 2026, vencer esse radicalismo, encontrar novas alternativas, né? Encontrar vida inteligente, e às vezes mais inteligente até do que essas duas polarizações, porque isso realmente nos leva a um desgaste quanto sociedade. Tu deve estar acompanhando isso, eu acompanho também, famílias que não se juntam mais fim de semana porque um é Lula e outro é Bolsonaro, né? Então isso não faz nenhum sentido, como se fosse torcer para time de futebol, né? Então a política tem que ser a arte de construir pontes, construir caminhos, construir coisas para o interesse comum, para o interesse de todos, e não para defender posições polarizadas que, ao fim ou ao cabo, às vezes até não dialogam com o interesse maior da sociedade. E nesse momento de Brasil, de dificuldades, talvez outros países tenham, a própria Venezuela talvez, mas e a saúde mental? Onde é que ela se encontra? Porque num país que tem... Eu vou citar um exemplo, a Venezuela. Eu pergunto, como será que é a saúde mental daquele povo que está passando por todo um processo, né? Como é que acontece? Qual o efeito? E aqui, claro, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, nós sabemos aí das drogas, com mais liberdade do que nunca.
Como é que está a saúde mental do povo gaúcho, deputado? E doutor Tiago? Olha, Flávio, essa é uma grande preocupação. É uma grande preocupação. Nós estamos passando por um momento mundial, internacional, da espécie humana, muito sério no que se refere à saúde mental. Nós achávamos que depois da pandemia as pessoas iam ser diferentes, mais solidárias, mais próximas. Não foi o que aconteceu. Nós achávamos que depois das enchentes, agora depois das enchentes, depois de toda essa catástrofe, as pessoas vão ser mais próximas, mais solidárias, menos egoístas. Não foi o que aconteceu. E nós temos observado assim uma desassistência muito grande nessa área. Começa lá no posto de saúde, na atenção básica. Falta a consulta, o acolhimento para essas pessoas e o acesso à medicação. E aí a gente olha logo em seguida e vê que a droga, principalmente a cocaína, tem sido usada como remédio. Então a pessoa não tem o atendimento em saúde mental, está deprimida, está depressiva, não tem o acolhimento. O traficante acolhe e diz que ela pode usar uma droga que vai trazer bem-estar. E aí começa toda a escalada da dependência. Então, muitas pessoas têm usado por uma negligência do poder público em oferecer atendimento, droga como remédio. As pessoas têm usado isso. Depois a gente passa pela questão da internação. O Estado do Rio Grande do Sul, por uma lei do ex-deputado Marcos Rolim, ele criminaliza a internação psiquiátrica. É a lei da reforma psiquiátrica. O que diz ela? Por que criminaliza? Porque o hospital geral ele só pode abrir leito de saúde mental se ele abrir pelo menos de 5 a 10 leitos, conforme o porte, 5 a 10 leitos de medicina geral. Então isso inviabiliza que ele abra leitos de saúde mental. E isso é de propósito. Isso dificulta o atendimento. E aí dificulta o atendimento para o doente mental, dificulta o atendimento para o usuário de droga, que também passa por uma doença mental. E aí essas pessoas ficam na rua ou ficam em casa, mães acorrentando filho em casa. E aí o que acontece? Aí a mãe vem ao doutor, eu recebo toda semana, o senhor precisa me ajudar a internar o meu filho, porque senão além de doente ele vai se tornar um criminoso. Ele vai matar alguém ou vai morrer nessa luta da droga, porque ele não está conseguindo atendimento. E aí nós, com a alegação feita lá pelo deputado de eliminarmos os manicômios, nós estamos criando novos manicômios, só que tem outro nome, o nome dele é presídio. Esses são os novos manicômios. Grande parte da nossa massa carcerária, mais de 80%, ou tem doença psiquiátrica ou consumo de droga. Ela está lá para o consumo de droga. 80%. É um manicômio. Então, assim, é isso que essa ideologia extremada está fazendo com o país. Esse é um exemplo. Então, é isso que nós precisamos vencer. Hoje, por exemplo, nesses últimos 2 meses, nós tivemos casos absurdos aqui em Porto Alegre e lá também na região sul. Mas vou citar alguns. O cidadão que era esquizofrênico que matou 2 brigadianos e a família em Novo Hamburgo, quando ele estava maltratando os familiares idosos. A outra senhora aqui no bairro Rubem Berta, há 2 meses atrás, que atraiu para sua casa uma menina gestante e abriu a barriga dela com uma faca de cozinha porque disse que o filho que estava lá era dela, completamente doente. O outro senhor que foi interpelado em Igrejinha porque abandonou o filho deficiente no ônibus e desceu para se internar, e daí prenderam ele, e aí foram descobrir que ele tinha deixado a esposa morta na casa, completamente surtado, 2 dias antes no Lami. Então são esses casos que têm acontecido reiteradas vezes. E vem aumentando pela desassistência na área de saúde mental. E isso não é de graça. Isso tem um fundo proposital
proposital, né? Então, a gente precisa tirar o preconceito com a doença psiquiátrica. Ele é um problema, todos nós podemos passar. Segundo a literatura, 80% das pessoas vão ter algum período em que precisariam tomar remédio para patologia psiquiátrica em algum momento da vida, seja ela depressão, seja ela doença bipolar. Então a gente tem que tirar ansiedade. Ansiedade. Então a gente tem que tirar o preconceito disso e dar a essas pessoas o conforto e o tratamento minimamente adequado, que não é o que está acontecendo hoje. Um descaso e, ao mesmo tempo, um debate político. E aqui, conversando com o deputado, a gente percebe que há também o principal, todo o interesse econômico, porque em cima de toda essa catástrofe, tem pessoas que ganham dinheiro em cima disto. Também concordo, eu também tinha esse pensamento que após a pandemia as pessoas pudessem mudar um pouco e, lamentavelmente, não é o que a gente está percebendo. Mas a esperança existe, pessoas trabalham e combatem esse tipo de situação que acontece. E é a oportunidade que a gente tem de mudar muitas coisas, a partir da informação, no caso das meninas que engravidavam precocemente, desnecessariamente, aos olhos, né, aos olhos do legislador, aos olhos do governante, que não se apercebeu do abismo que abre. Exatamente. Mas a gente segue trabalhando e segue com muita esperança, né, Flávio? Esperança nas pessoas, esperança na humanidade, esperança de que em algum momento essas pessoas vão ser tocadas por um sentimento altruísta e de amor e cooperação ao próximo. Muito bem. Deputado, para nós encerrarmos aí a nossa entrevista, que eu agradeço essa exclusividade, a TV Com e a nossa diretoria, nosso presidente Cláudio Amaral, te manda um grande abraço. Gostaria que tu falasse, pauta livre, o que gostarias de mandar de mensagem e esse momento de hoje e de amanhã aqui na Assembleia, esse teu momento aí. Olha, eu queria mandar um forte abraço a toda a população de Pelotas e da Zona Sul do Estado, desde lá do Chuí, Santa Vitória, São José do Norte, Rio Grande, Morro Redondo, Arroio do Padre, Capão do Leão, Turuçu, enfim, pegando até ali Piratini, Cerrito, toda essa turma, desejar um grande Natal, um grande Ano Novo, que o ano que vem seja melhor do que esse ano e que a gente possa avançar principalmente em saúde, educação e segurança. Se a gente tem saúde, educação e segurança, a gente tem como crescer, se desenvolver enquanto sociedade. E é nisso que eu acredito profundamente, que a gente possa ajudar a construir algumas pautas que são importantes especificamente para a Zona Sul, né? Tem a questão da energia eólica lá de Santa Vitória do Palmar, tem a questão do Chuí, com uma luta incessante, a questão das fronteiras, dos mercados de fronteira, tem a questão de Rio Grande, do Porto de Rio Grande, né, que tem ali um potencial enorme para avançar, tem as demandas de São José do Norte com questão da maternidade, né, muitas crianças ainda ganhando na lancha ali, né, e isso precisa acabar, o governo do estado precisa avançar para que São José do Norte possa ter a sua maternidade, né, Capão do Leão se desenvolvendo também a olhos vistos, Morro Redondo da mesma forma, tem uma preocupação regional na questão da Consulate, ainda tenho com a cadeia produtiva do leite, né, os pequenos empresários, pequenos proprietários rurais lá ainda sofrem muito e a gente precisa construir uma alternativa diferente da que está sendo prolatada, né? Então, o meu compromisso com a região de ajudar naquilo que eu puder e naquilo que as nossas forças ajudarem e desejar e sempre dizer que a gente tem muita esperança num futuro melhor e de que a gente possa cada vez mais ter uma melhor qualidade de vida para ter mais felicidade. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Quero agradecer
ao deputado Tiago por nos receber aqui no seu gabinete, na Assembleia Legislativa. A região agradece e a TV Com, né, segue na luta. São 23 anos de história, não esqueça, rumo ao canal aberto para toda a nossa região e também nos curta lá nas nossas plataformas. Deputado, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Não viemos aqui por acaso, estamos aqui para lhe ouvir porque conhecemos e todos nós percebemos lá o trabalho que o senhor faz na região. Parabéns a ti, Flávio. Tu é um lutador e uma pessoa, um pensador. E parabéns à TV Com por esse grande instrumento de comunicação e que o que a gente puder aqui na Assembleia ajudar e apoiar, nós vamos estar juntos. Bem. TV Com.